Meu amigo vascaíno, hoje é dia de jogão do Vasco. O Vasco pode fincar a bandeira lá na Copa Sul-Americana. A gente vai falar muito aí sobre o jogo do Vasco contra a equipe do Atlético Mineiro, que vem cabisbaixo aqui para o Rio de Janeiro. Vamos abordar a situação do treinador e chegada de reforços aí, tudo indicando que o Vasco já tem capital, já tem investimento para janeiro e a gente vai explicar o porquê. O Vasco, que inclusive ontem recusou uma proposta aí do Kansas City por 15 milhões de reais no Cocão, certo? Isso é um indicativo. E a gente vai falar muito aqui sobre essa questão do grego chegando aqui em São Januário. Perfeito? Peço a você que não é inscrito, para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Coloquem atenção, porque esse vídeo é importantíssimo. Pessoal, o seguinte, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, hoje às 19 horas no estádio de São Januário. Hoje é um jogo importante, porque o Vasco vencendo hoje vai para a Copa Sul-Americana. A gente sabe que ir para a Copa Sul-Americana, nesse momento, é muito importante. O Vasco vai ter mais investimento, mas o Atlético Mineiro quer provar aí também que o ano não está totalmente perdido. Felipe ali fazendo modificações na equipe do Vasco da Gama, optando pelo Puma Rodrigues no lugar do PH. O que chamou muito a atenção também foi a situação aí envolvendo o Paê. O Paê sentou no banco para o Alex Teixeira, né? E o Ryan continua mantido aí como titular do Vasco. Vamos aguardar, vamos ver se dá certo. A impressão é que o Felipe está meio perdido aí nas escolhas dele. Meu placar 2-1 para o Vascão da Gama. Vamos falar aqui sobre a situação de treinador. Pessoal, ontem eu passei para vocês que o Vasco saiu da negociação com o Luiz Castro. Mas nas últimas horas aí o nome do Renato Gaúcho ganhou muita força no Gigante da Colina, certo? Renato Gaúcho que vai dar preferência em voltar para o Rio de Janeiro, ele quer voltar a morar aqui no Rio de Janeiro, e o Vasco da Gama acenou aí com uma boa proposta para o Renato Gaúcho, que não fica no Grêmio, lá em Porto Alegre. Então, é o seguinte, o Renato Gaúcho muito forte, muito cogitado aí para ser o treinador do Vasco. E o Renato Gaúcho chegando aqui no Vasco, eu considero aí uma baita de uma contratação do Vasco da Gama, porque dos nossos brasileiros aqui é um dos melhores, se não o melhor, na minha opinião, junto com o Cuca. Tá? Então, Renato Gaúcho podendo pintar, tá forte o nome dele aqui no Vasco da Gama. A gente fala aqui também sobre a situação de reforços. Já tinha dado essa informação para vocês ontem, o BTB Esporte, né? Disse que o Canóbio, né? É um dos nomes aí que é prioridade para a diretoria do Vasco para 2025, tá? O Vasco, para poder fazer essa proposta para o Canóbio, é porque tem investidor por detrás disso, certo? Uma proposta ali, o Petralha só aceita liberar por 5 milhões de euros, certo? E a gente já tinha dito isso para vocês. É um baita de um jogador, uma contratação aí de impacto, essa aí do Canóbio, sem dúvida nenhuma. Perfeito? Lembrando que o Vasco já
está acertado com um volante, certo? Para o ano que vem, um volante que ainda não tinha sido especulado, segundo o canal Atenção Vascaínos. Então, é o seguinte, a gente aí se reforçando, né? Quem sabe aí sonhar não custa nada, esse volante aí não seja um jogador do tamanho do Gustavo Cuejá, certo? E por que que eu estou falando que por trás disso tem investidor? O Vasco ontem recusou uma proposta de 15 milhões de reais do Kansas City pelo Cocão, cara. O Vasco, para recusar essa proposta aí, o Vasco está passando por uma recuperação judicial, é porque tem coisa boa aí vindo para o Vasco. Bom, sobre essa situação aí envolvendo o investidor, a gente tem conversado com muitas pessoas aí de dentro do Vasco da Gama e a informação, pessoal, é a seguinte: muito difícil desse grego não ser o investidor aí do Vasco da Gama. Há negociações e, mais do que essas negociações, já existem aí os primeiros passos para um acordo judicial, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Tão logo, meus amigos, essa situação da recuperação judicial seja aí resolvida, a tendência é que o Vasco quantifique o valor da sua SAF, das suas ações, e simplesmente consiga aí essa venda. O Pedrinho que vai vender aí mais 20%, é a informação que a gente tem. O Vasco só vai ficar com 10%. Esse é o preço aí que o Vasco vai pagar. Então, é o seguinte, a gente passa para vocês que a situação está muito adiantada. A gente sabe que tem que seguir os trâmites de dentro do Vasco, passar pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho de Beneméritos, as ações que estão aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos as coisas dia após dia vão evoluindo, perfeito? Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.